Queria compartilhar com vocês hoje algo que muitas vezes tem passado desapercebido no nosso meio. Nós temos aqui recebido da nossa autoridade apostólica, do Ares e do Haroldo, que tem uma especial alegria por isso, né? Nós sabemos que a volta do Senhor é breve, está próxima. Nós todos sabemos que o fim, ou o começo, não sei bem, né? Depende da sua expectativa, do seu ponto de vista, está por aí, está às portas. E para que isso seja sentido entre nós, eu não sei se você já parou assim para refletir, mas há algo que, como nunca, nós temos experimentado, é a intimidade com Deus. Não é inacreditável, é crível. Nós podemos sentir isso todos os dias. Como Deus tem se mostrado, procurado se relacionar e buscado compartilhar intimidade comigo e com você. É um tempo realmente de noivo e de noiva. É um tempo especial de intimidade. Mas como eu não sou daqueles que, quando fala, costuma alisar, eu não sei nem porque me convidam, na verdade, eu não vou falar da intimidade pura e simples, mas eu quero tratar com vocês de um perigo maior, chamado banalização da intimidade. Eu e você, na verdade, podemos constatar que a Bíblia é um livro que fala de relacionamento. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos tratar de relacionamento quase que todo o tempo, ou todo o tempo. Ela fala de relacionamentos especiais, os quais nós podemos ler, refletir e usar, aplicar nas nossas vidas. E a Bíblia começa já logo de cara com um relacionamento muito interessante, que é o relacionamento de Deus com Adão. Eu creio que todos vocês, ou a maioria de vocês, sabe que Deus tinha um momento especial com Adão todos os dias. Ele tinha uma rotina de relacionamento com Adão. Então, na viração do dia, Deus ia estar com Adão para ter intimidade, para se relacionar. Ele ia para Adão e dizia: "E aí, Adão, como é que foi seu dia hoje? Como é que ocorreram as coisas? O que você fez? O que você pensou? Como está teu coração?" Enfim, sentavam como bons amigos e conversavam, buscando conhecer melhor um ao outro, buscando intimidade. Até hoje, se você olhar no mundo, esse finzinho de tarde, que o mundo convencionou chamar de happy hour, eu não sei quão happy é, porque na maioria do tempo as pessoas vão para um bar, bebem além da conta, e aí o happy fica completamente desfocado, né? E se torna triste, porque acaba provocando acidente de trânsito, as pessoas acabam ficando deprimidas, porque o fogo passa e logo depois vem a angústia, vem o vazio. E esse vazio é um vazio que as pessoas tentam preencher e não sabem como, por isso elas vão aos bares, por isso elas vão ao álcool e sei lá, tantas outras coisas chamadas happy. Na verdade, esse é o vazio que ficou quando Deus não mais se relacionou com Adão depois da queda. Quando Adão foi colocado para fora do Éden, Deus deixou de ter esse momento especial com ele, de relacionamento todos os dias. E de modo que então o homem ficou separado de Deus, e esses que ainda estão por aí, separados de Deus, continuam sentindo esse grande vazio genético que passou para todos eles. Todos sentem a falta desse relacionamento com Deus. E já que esse é um relacionamento que busca intimidade, Deus estabeleceu também um relacionamento através do homem e mulher. Deus criou homem e mulher, Ele os criou. E por mais que tentem reverter ou subverter essa verdade, não é possível, porque não há como nenhuma outra suposta chamada opção ser tão completa como homem e mulher. De modo que, eu não quero ser o nosso amigo Malafaia, mas ele tem razão quando levanta a bandeira de que nós estamos muito abertos a algo que é antinatural, a algo que ofende a intimidade com Deus. Um relacionamento que é antinatural, é contra a vontade de Deus, contra a concepção de Deus para o homem. Não é uma questão de opção, é uma questão de banalização de intimidade. E o homem e a mulher, eles foram concebidos para estarem juntos, eles foram concebidos para ter comunhão. Se nós pensarmos num relacionamento, eu creio que o relacionamento mais íntimo que se pode alcançar é um relacionamento entre um casal. Quem aqui
já é casado, e já é casado há algum tempo, eu já há 26 anos, sei que um relacionamento é algo que você constrói com o tempo, e onde você alcança a intimidade a cada momento que passa. Então, Deus também concebeu o homem e a mulher para que se completassem, se relacionassem, buscassem intimidade e multiplicassem. Foi através da multiplicação de Adão e Eva que homens vieram se relacionar e a Bíblia teve a sua continuidade, a história humana teve a sua continuidade. Então aí nós temos mais um sem número de relacionamentos que nós podemos ler e que nós podemos nos basear. Mas esse relacionamento do homem e da mulher é um relacionamento muito forte, muito especial. Tanto é verdade que, falando não só dos últimos tempos, mas desde o princípio, Deus, Ele se coloca, através de Jesus, como o noivo. Esse é o lema da igreja, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. Maranata, que venha o Senhor Jesus. Então, o Senhor pega esse paralelo do relacionamento entre o homem e a mulher e se coloca como noivo para nós, igreja, noiva, e para nós, igreja, eclésia, né? Como gosta o Ares do grego, noiva. Essa coisa, só um parênteses rápido, gostam do grego, né? O Senhor Jesus, Ele fala todas as línguas, todas, e por consequência entende todas, mas tem uma que não precisa de legenda, nem precisa de tradução, que é o aramaico. Aleluia, essa é muito boa. Um dia ainda vou aprender aramaico, em nome de Jesus. Mas o fato é que nós, homens e mulheres, temos no Senhor a esperança de que Ele virá um dia e nos levará como noiva para sermos eternamente um só com Ele. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos praticar intimidade. Eu não sei se alguém conhece algum casal aqui que tenha dado certo sem compartilhar intimidade. Alguém conhece um casal? Eu desconheço. Então, da mesma forma, eu queria que vocês se colocassem no relacionamento nosso com Deus. Deus quer se relacionar conosco e Ele quer se relacionar de forma íntima. Por isso Ele tem nos buscado e se mostrado a nós tão intimamente nesses últimos dias. A intimidade é algo que nós temos que aprender a dar importância. Então, todo relacionamento é a base de tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas, sendo a base, nós precisamos nos atentar por quê é tão difícil praticar intimidade quando nós falamos de relacionamento. Eu queria que você pudesse abrir, por gentileza, comigo, se você tem iPad, se você tem a Bíblia ainda de folhinha, iPhone, enfim. Mas que seja a Bíblia, porque é gostoso a gente ler a Bíblia, acompanhar. Né? Muitas pessoas têm criaram o hábito só de ouvir. É legal você trazer, e se você não trouxe, fique do lado de alguém aí que está com a Bíblia. Leia com ele, compartilhe, faça aí um momento de comunhão e leia a Bíblia junto. Eu queria que você pudesse abrir comigo no livro de Atos, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Eu creio que a maioria de vocês conhece, ou pelo menos deveria conhecer, porque são versículos especiais que falam a nosso respeito. Todos encontraram, hein? Amém? Ou misericórdia? Amém? Então tá bom. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram manifestos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Relacionamento. Eu quando leio Atos 2, 42 a 47, para mim, eu não sei para você, mas para mim, tem um cheiro de igreja. Mas tem um cheiro de igreja. Mas um cheiro de igreja como nenhum outro. É um aroma de Cristo, assim. É um negócio especial. A gente olha para isso assim, ai, que utopia. Como? Como é que pode?
Isso é balela. Como é que eles vendiam bens, compartilhavam bens? Estavam juntos todos os dias, como é que se aturavam? Né? A gente olha para isso aqui e acha tão surreal, né? O mundo hoje é tão distante, as pessoas são tão distantes, as coisas tão diferentes, né? Eu não sei quantos aqui moram em apartamento, eu moro em casa, mas eu não sei quantos moram em apartamento, as pessoas entram no elevador e se veem, e agora tem prédios com 4, 5, 6, 8, 200 torres e 727 mil apartamentos, e você entra no elevador com um monte de gente, e as pessoas se cruzam, e muitas vezes diariamente, e entram no elevador, não sei se você já reparou. Um olha para o chão, outro olha para a parede, outro olha para o teto, outro tem um espelho, dá uma ajeitadinha no espelho, mas é impressionante como ninguém sequer se cumprimenta. Nós estamos ficando completamente apartados uns dos outros. A gente não tem mais nenhum hábito de cumprimentar, de olhar, de abraçar, de apertar, nenhum hábito mais de comunhão, nenhum hábito de intimidade, zero. Você mora com uma pessoa que está exatamente no seu teto e outra está no seu pé, mas muitas vezes nem bom dia ou nem o nome dela você sabe. Nós criamos uma distância entre nós que está ficando cada dia mais perigosa. Nós estamos tratando os relacionamentos de forma banal. E aí, esse cheiro de igreja acaba ficando contaminado. Porque se a gente pratica isso, fora daqui, no nosso apartamento, na casa, no trabalho, faculdade, escola, na relação que você tiver, certamente, de alguma forma, você vai trazer isso com você para cá, para dentro. Eu me lembro que, a Línia falou que eu estou visitando a comunhão, quando eu visitei a comunhão a primeira vez, uns 17 anos atrás, ou 18, um pouco mais, uma das coisas que eu mais gostava de fazer, eu acho que foi o primeiro ministério que me incumbiram, eu e o querido Roberto Loureiro, nós dois na porta, lembra disso, Romão? Ficava na porta e eu para abraçar, não tem problema nenhum, eu abraço todo mundo, abraçar e beijar é comigo mesmo. E ficávamos os dois na porta e a gente abraçava e beijava, bem-vindo ao culto e tal. E aquilo era uma alegria, eu fazia aquilo com uma alegria enorme. Eu amava receber as pessoas e ver o rosto de cada um, e cumprimentar, e saber e tal, e coisa. Hoje eu vejo que as pessoas entram, e as pessoas saem, e as pessoas entram, e as pessoas saem, e ninguém sabe direito quem é quem, qual é o nome de quem, e tome de promover reunião disso, reunião daquilo, reunião do outro, reunião de mais não sei o quê, e no horário daqui, no horário não sei do quê, para que todos possam talvez se conhecer, para que todos possam talvez saber alguma coisa a respeito de um ou a respeito de outro. Eu creio que essa coisa do relacionamento está cada dia mais truncada, cada dia mais difícil, cada dia mais complicada, cada dia mais banalizada. Então, essa igreja ela tinha uma comunhão íntima com Deus. Eles oravam juntos. Quantos vêm aqui aos cultos nas quartas-feiras? Levante sua mão. Talvez metade estejam aqui. Agora, quantos vêm aos cultos das quartas-feiras? Presta atenção no que eu vou perguntar, por favor. Quantos vêm aos cultos das quartas-feiras buscar de Deus algum favor? Metade da metade. E quantos vêm aqui espontaneamente porque querem se relacionar com Deus? Melhor seria que a gente pudesse olhar e todos estivessem com a mão levantada. Se em primeiro lugar nós buscarmos as coisas do reino, todas as demais não serão acrescentadas. Se nós buscarmos a Deus em comunhão, certamente tudo o que pedirmos não será realizado. Por quê? Em nós estará a sua palavra e a sua vontade. A gente precisa entender um pouco de orar como uma forma de se relacionar com Deus. E não que não seja legítimo você chegar a Deus e pedir algo para Ele, ou buscar um socorro nele. Mas é importante entender a oração também como uma forma de se relacionar com Deus. Uma oportunidade que você tem sozinho no teu secreto, ou no coletivo com os irmãos, de se relacionar com Deus. Então esses caras, eles oravam juntos todo dia, não era só quarta-feira, era todo dia. E eles louvavam juntos, e eles tinham comunhão entre todos, sem exceção, porque eles frequentavam as casas uns dos outros, eles tinham intimidade no partir do pão, eles compartilhavam alimento. As famílias dessa igreja de Atos, elas eram um todo, uma coisa só diante de Deus. É o que o Arius gosta de chamar de eclésia. Esse era um povo de Deus, todo juntinho, com cheirinho de ovelha, sabe, tudo grudadinho, todo juntinho, aquela coisa bacana, aquela coisa gostosa,
que hoje a gente raramente tem a oportunidade de experimentar. Raramente, muito, muito raramente. Cada dia mais as pessoas vão se afastando e vão se afastando na sociedade e trazem isso para a igreja. Na igreja também vivem em pequenos grupos e procuram não se relacionar, não se abrir demais, não serem íntimos demais. Agora, o mais importante de observar, que esse povo que andava junto, eles tinham uma coisa interessante. Você não vê deles aqui nenhum tipo de confusão. Eles estavam juntos todos os dias, comiam juntos, oravam juntos, buscavam de Deus juntos, frequentavam as casas uns dos outros, mas não tinha confusão. Uma outra coisa que não tinha aqui era ciúme. Outra coisa que nós vemos aqui é que ninguém tinha uma reputação a ser mantida. Ninguém. E é interessante isso porque, um testemunho meu, eu sempre imaginei, quando comecei a ministrar, que eu devia ter a obrigação de transmitir para as pessoas, com exatidão, tudo aquilo que Deus tinha compartilhado comigo. E eu procurava transcrever aquilo, e eu transcrevia milhares de vezes. E Deus, cada vez que eu transcrevia, falava mais vezes, mais vezes, mais vezes, mais vezes, mais vezes, mais vezes, mais vezes. Ficava uma coisa enorme. E eu descobri, depois, que isso era uma questão de reputação. Eu queria realmente parecer impecável, transmitir de forma impecável, fazer aquilo para que pudesse, por mim mesmo, ser reconhecido. Dizer, você transmitiu de forma impecável. Não que isso não seja adequado, mas o dia que eu tive a consciência de quem me ministra é o Senhor, e através de mim Ele ministra a vocês, e é o Espírito Santo de Deus quem convence, quem ensina, quem faz lembrar todas as coisas. Quando eu descobri que não se trata de mim, minha reputação sumiu. Eu ia falar para os jovens lá na igreja, dizer assim, você sabe o que eu sou? Eu sou um mané. Eles morriam de rir. Mas é verdade. Quando você descobre que você, por você mesmo, não pode fazer nada, se você não estiver em comunhão com Deus, fica mais tranquilo de você transmitir, de você compartilhar as coisas que Deus compartilha com você. Não é preciso montar algo eloquente, que faça, que toque, não. A gente pode abrir o coração e deixar que Deus, através da nossa vida, toque a vida de outras pessoas. Eu acho muito importante o ponto de vista do que o apóstolo tem colocado aqui, de que todos, sem exceção, têm o potencial de ministrar outras vidas, de alcançar outras pessoas. Eu sinceramente não creio que todos vocês vão estar aqui um dia, ministrando a palavra de Deus aqui atrás do púlpito. Me desculpe, mas não é assim que eu creio. Eu acho que isso é para bem poucos, para falar a verdade. E não são esses os mais importantes. Os mais importantes são os que estão lá na frente, no front, falando, ministrando e levando a verdade, a vida das pessoas, tendo comunhão, compartilhando intimidade com essas pessoas. Porque certamente através delas é que nós vamos formar um grande grupo. Não é aqui de trás. Tem muita gente que tem essa noção, eu quero ir lá para trás do púlpito. Esse aqui é um lugar solitário, bem solitário. E não é para muita gente, eu garanto para você. Aproveitem esse ir. E aproveitem para se doar, para ter comunhão. Aproveitem para ser como essa igreja, compartilhar a intimidade. Eu não sei se vocês já repararam, quando a gente fala de relacionamento, que os relacionamentos eles não costumam ser fáceis. Quando você se aproxima de alguém que você não conhece, quando você tenta manter um relacionamento com alguém que você ainda não conhecia, não tinha intimidade, o início parece um pouco difícil, né? Alguns têm mais dificuldade do que outros, mas tudo é um pouco mais complicado. Você não sabe do que a pessoa gosta, você não sabe como ela se comporta, você não sabe o que ela pensa, de que maneira ela age. Você tem uma série de questionamentos a respeito da pessoa que dificultam esse início de relacionamento. Mas o interessante é que Deus estabelece o relacionamento como um ponto de partida, como algo que você devemos praticar com todas as pessoas, as mais fáceis e as mais difíceis. Porque é através de relacionamento que eu e você vamos alcançar, também em Cristo, a vitória final. Então, relacionar-se é uma coisa importante, por isso, Ele é o noivo e nós somos a noiva. E nós devemos ansiar pelo noivo e desejar Ele de todo o coração.
assim também nós devemos ansiar e desejar nos relacionar uns com os outros, e não somente uns com os outros aqui, mas aquele uns com os outros que eu acabo de dizer, além daquela porta, da porta para fora. Trabalho, na faculdade, não sei em que lugar você vai ter uma oportunidade de se relacionar e de compartilhar a sua intimidade com Deus, com outra pessoa, a sua própria intimidade, o seu próprio testemunho, a sua própria experiência com outras pessoas. Porque, afinal de contas, uma coisa que nós temos que lembrar, para você que não gosta muito de se relacionar, de se abrir, de mostrar a sua intimidade, você ainda tem, talvez, uma reputaçãozinha que você gostaria de preservar, eu tenho uma lembrança a fazer. Eu espero, pelo menos, um dia, estar com todos vocês, sem exceção, eternamente juntos. É isso que a Bíblia nos promete. É esse maranata que nós ficamos aqui a proclamar. A esperança é que todos nós sejamos juntos, e não hoje, sempre, para sempre. Então, se você não gosta de intimidade, o céu não é um lugar para você nem para mim. Porque lá nós vamos compartilhar a intimidade eternamente. Alguém consegue quantificar quanto é eternamente? É impossível, né? Para nós é impossível. Eternamente nós vamos compartilhar intimidade. Mas a pergunta que eu faço hoje é: como é que nós podemos chegar a esse ponto? Como nós podemos nos relacionar de uma forma a ter intimidade e a não banalizar a intimidade? Porque talvez a gente até possa alcançar a intimidade, mas é muito fácil você banalizar a intimidade quando você tem ela diante de você. E eu creio que o primeiro passo é o amor e o respeito. E amor e respeito são duas coisas que a gente não consegue enfiar garganta abaixo. Não é algo que vem de fora para dentro. É algo que vem de dentro para fora. Eu decido demonstrar respeito a alguém. Eu decido amar alguém. Quando o amor é imposto, quando o respeito é imposto, geralmente é uma obrigação que se consome nela mesma. A coisa não vai adiante. É preciso que você abra o seu coração para que a gente experimente o que é respeitar alguém. Muitos já devem ter ouvido, né? Respeite para ser respeitado, não é assim? Então, isso é proatividade. Jesus diz: faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Porque até então, você era reativo. Você simplesmente não fazia para que não fizessem. Agora, vá além. Faça para que também com você façam. Da mesma forma com você façam. E compartilhar, então, todos os momentos. Compartilhar uma vida diária. Comparar as coisas que são interessantes e as que são menos interessantes. É uma busca diária para que a gente encontre intimidade. E fazer isso tomando muito cuidado, para a gente não banalizar isso que a gente pode conquistar. Se a gente tomar como base nós mesmos, nossos exemplos, né, como seres humanos, quantos aqui são casados? Levante sua mão aí os casados para mim, por gentileza. Tem inclusive entre os jovens, né, uma boa parte de casados. É bom que vocês ouçam de quem já está 26 anos casado, para entender um pouquinho do negócio. Então, um casalzinho novo, né, recém-casado. Eu tenho um filho que está noivo, ele não levantou casado ainda, mas casa em novembro. Se você falar que Jesus vai voltar agora, semana que vem, a Gabriela tem um infarto, tadinha, ela tem um colapso. Porque ela está assim, ela está noiva, só que por enquanto ela está noiva do Ricardinho. Depois ela quer ser a noiva do Senhor, primeiro ela quer ser a noiva do Ricardinho. E quando você pensa num casalzinho desse novo, né, fase do namoro, quando começa a namorar, tudo é um mar de rosas, né? Tudo é uma beleza, o amor é lindo, né? É querido para cá, é benzinho para lá, ou sei lá que nome, um se refere a outro. Criam apelidos com diminutivos, né? Umas coisas assim, totalmente pessoais, né? É um tal de Chu, né? Eu também tenho um lá, Chu. Bu, não é Bu, é Chu, é Bu, é verdade. A Renata fala, Bu, eu penso que é a Lília chamando o Ares, mas não, é a Renata chamando o Felipe. Então eu tenho uma maneira carinhosa, está começando a se conhecer e tal. E é interessante que vem presentinho, né? Um presenteia o outro o tempo inteiro. Parece um chocolatinho, uma camiseta que eu lembrei de você,
não sei o que lá, umas flores e tal. Tem presentinhos o tempo todo. Eu me lembro, eu e minha esposa, né, nós nos presenteávamos, era um tempo assim, de namoro gostoso, né? E a gente compartilhava projetos. A gente conversava muito a respeito das coisas que a gente imaginava iriam acontecer. É engraçado que desde que a gente namorava, ela escolheu e determinou que ela ia ter 2 filhos. A minha participação era concordante. Tá? Ela decidiu 2 filhos, ela decidiu que seriam 2 meninos. E ela tinha nomes para esses 2 meninos, Ricardo e Luiz Felipe. De fato, isso veio se concretizar. Eu me lembro que no dia que nasceu o Ricardo, tal, eu olhei para a cadeira e falei, oh, nasceu o Ricardo. Passou uns 3 dias, eu estava na maternidade com ela à tarde, ela estava para sair da maternidade, e o cartório era umas 3 quadras, e eu tinha que registrar o Ricardo. Eu nem perguntei para ela, eu botei os documentos debaixo do braço, saí, fui lá, como é o nome dele? Ricardo. Isso já estava discutido há tanto tempo, a gente conversava tanto a respeito de tantas coisas, inclusive crianças, filhos, nomes e tal, e foi assim, o Ricardo e Luiz Felipe, eu já sabia, eu não discuti, eu nem sequer me dei o trabalho de argumentar a respeito. Mas eram coisas que nós compartilhávamos, nós tínhamos sonhos, projetos, e não só de filhos, de um monte de coisas que se cumpriram na nossa vida e outro tanto que estão por se cumprir. Né? Então, são confidências que a gente vai trocando, intimidade que a gente vai praticando e vai se aproximando cada vez mais um do outro. E vai se estabelecendo um respeito. Né? Um vai ficando mais próximo, mais feliz, mais alegre com o outro. E é engraçado que, quando chega nesse ponto, né, tem uma certa cortesia, né? O homem, em geral, convida a mulher para jantar, né? Primeira vez que saiu para jantar, botou, né, uma roupa bacana, tal. Mulher, então, demora umas 2 horas, né? Que só para decidir com qual bolsa vai, já cria um problema mundial, já é uma situação terrível. Outras é o sapato, né? E se apronta toda e tal. E vai lá, abre a porta do carro. Alguém já abriu a porta do carro aqui para a esposa? Se você não abriu, misericórdia, irmão, por favor. Então, abre lá a porta do carro, a esposa entra, nada de sair batendo a porta, né? Então, entra no carro e vão os 2, e chega lá, no lugar de jantar, puxa a cadeira, né? Vem o garçom, o médico, faz isso, fala, sai para lá, chega comigo. Põe a cadeira, vai lá bonitinho, senta, né? Come todo comportado, guardanapinho, usa os talheres certinhos, mesmo que não tenha noção de fora para dentro, né? Para não se atrapalhar e tal. Conta lá os dentinhos do garfo, e fica uma coisa toda bacana, né? Toda simpática, toda interessante. E você quer ter intimidade com aquela pessoa, mas você mantém o respeito para com ela. Você faz aquilo honrando aquela pessoa. Você quer que ela seja honrada, ao abrir a porta do carro, ao se vestir para ela se vestir para você, ao comerem juntos, compartilharem a mesa e comerem de forma educada, civilizada. Né? Então, isso é algo que cria intimidade, mas também que gera respeito, amor um pelo outro. E isso é gostoso quando é correspondido. Porque quando é correspondido, termina um noivado e termina em casamento, e termina em casamentos duradouros. Né? Coisas que permanecem. Por quê? Porque criam convivência, criam intimidade. E é interessante que, nesse tempo de criar intimidade, as pessoas conversam bastante. Eu não sei vocês, mas eu conversava. E eu conversava tanto que terminava brigando, de tanto que eu conversava. Porque depois de ter passado 4, 5 horas juntos, aliás, eu não passava tantas horas assim, porque meu sogro era aqueles turcão sargento. Eu tinha uns horários assim, todos espremidos, eu ficava aflito com aquilo. Era uma coisa... E aí eu deixava ela em casa, pum, telefone. Meu pai, naquele tempo, meu Deus do céu... naquele tempo não tinha telefone, hoje vocês são do tempo do celular e todas as coisas à mão, né? E telefone você pede e instala em 2 dias. Naquele tempo tinha que comprar, declarava no imposto de renda a linha. Comprava uma linha, não tinha disposição. Então uma linha custava uma fortuna. E eu me lembro que o meu pai, coitado, ele se deu o trabalho de comprar uma linha telefônica só para mim, porque ele não aguentava mais o telefone de casa ocupado, era uma coisa assim, fora do comum. E a gente falava, e depois de terminar, né? O Alan já disse isso aqui um dia, já sei que tem companhia, ficava, desliga você, não, desliga você, desliga você, não, desliga você, então vamos desligar os 2 juntos, vai, 1, 2, 3 e pluque. Mudou alguma coisa, não? Mudou? Tudo igual, né? Tudo igual. Que bom que seja assim. Porque é conversando que a gente vai conhecendo melhor um ao outro. Conversa, e a gente vai criando relacionamento. A gente vai conhecendo ao outro.
A gente vai se tornando íntimo do outro. A gente fazendo coisas juntos, praticando coisas juntos, a gente vai conhecendo melhor um ao outro. E assim também é na igreja. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, pelo menos tomando como base euzinho, né? A gente chega na igreja e chega pela primeira vez e olha e fala, uau! E o meu uau teve um gap, porque hoje está até apresentando a Márcia, que é minha mãe na fé, foi ela que me apresentou a Jesus. Isso foi num sótão de uma loja há 20 e poucos anos atrás. E eu me lembro, a primeira igreja que eu comecei a frequentar era uma presbiteriana. Os irmãos presbiterianos não fiquem chateados comigo, mas era um lugar assim mais comedido, né? A gente não podia louvar, não tinha liberdade, a gente só fazia mímica sentadinho, sem poder se mexer e tal. Mas eu não aguentei aquilo muito tempo, porque estava me incomodando, né? Eu sempre fui expansivo. Aí um dia me apresentaram, me levaram à comunhão, mas eu cheguei lá também e me assustei um pouquinho, porque o pessoal era bem eufórico, né? Louvava, pulava. E aí eu lembro que eu falei para a Mari, lá na Bíblia antiga, né? Tinha aquelas 2 portas de incêndio, eu fiquei coladinho numa assim, e disse, Mari, eu estou aqui. Se der zebra, você me encontra lá fora, que eu saio correndo, tá bom? Eu tinha medo, estava um pouco, né, vivo demais para mim. Mas o fato é que eu fui me abrindo para as pessoas, e fui me relacionando, e fui conhecendo, e aquilo foi ficando gostoso, e eu queria em todas as coisas, e eu estava presente em todos os eventos, todas as situações. Eu rapidamente me envolvi, já estava na porta, servindo bandeja, um desejo muito grande de participar, de compartilhar, de conhecer. Quem se dispunha a conversar comigo, ficava horas, porque eu falo mesmo, e ficava conversando, e gostava de conhecer. E eu acho que a maioria das pessoas que chegam na igreja, chegam assim, chegam com alegria, com prazer, com vontade de participar, com vontade de se doar a Deus, apaixonados por Deus. Sabe aquela coisa do primeiro amor? Aquela coisa bem forte, né? Coração aberto, um coração disposto, e frequenta a igreja com alegria, sem resmungar. Evento é uma oportunidade de encontrar com os irmãos e encontrar com Deus, né? Estar com Deus, encontro com Deus. E fazemos de coração aberto. Tanto que o pastor, ele é uma bênção. Quando você chega, ele só ministra para você. Você já teve essa sensação? O pastor ministra e fala, Senhor, é para mim. Se alguém mais recebeu aqui, foi de lambuja. Foi para mim que o Senhor fez isso. Aleluia, muito obrigado, Senhor. E eu ficava empolgado. Como o Senhor me ama. O Senhor falou isso para mim, só o Senhor conhece isso. Que coisa fantástica, eu amava. Que bom a gente saber que Deus ama, que as pessoas amam a gente, que o pastor ama a gente, né? E que vem a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu me lembro que o louvor foi parecido com a porta, né? Eu queria levantar meu braço queria levantar, mas eu segurava meu braço, porque já poder ficar em pé e cantar já era bastante, né? Então, o braço eu segurava, até o dia que o braço foram os 2, aí foram as pernas, e aí, uau! Vocês riem aqui, mas de verdade, cara, vocês não louvam como eu gosto de louvar. Eu corro, pulo, eu às vezes fico meio preocupado de escandalizar e fazer isso aqui, então eu fico meio quieto. Mas eu sou escandaloso, eu sou tipo Davi diante do Senhor. Só não arranca a roupa, mas que eu danço, eu danço. E eu fazia isso e era uma bênção. E eu creio que as pessoas quando chegam, têm essa vontade de se soltar diante de Deus, de extravasar. Todo mundo é um pé de valsa. No fundo, todo mundo é pé de valsa, todo mundo gosta de dançar. E por que não dançar na presença do Senhor? Por que não se soltar no louvor? Né? Então o louvor é uma beleza, você chega, você nem se importa quais são os instrumentos, quem são os músicos, o que está acontecendo, você flui e a coisa vai. É a coisa do primeiro amor. O relacionamento é fácil. E a gente vai buscando intimidade. É interessante como há submissão a Deus e há submissão à autoridade instituída. Não há rebelião, não há ninguém que se oponha. As pessoas têm facilidade, elas vão com tranquilidade. Alegria. É o mundo cor-de-rosa do primeiro amor. Até aí tudo bem? Todo mundo sentado, tudo tranquilo? Então agora, aperta o cinto e vamos olhar o que a gente faz com esse relacionamento. Porque, passado um tempinho, a tendência à banalização, ela se instala rapidinho. Se você olhar para os casaizinhos depois, esses que trocavam juras e promessas, e compartilhavam sonhos, e abriam a portinha do carro um para o outro e tal, logo eles vão continuar se relacionando. Mas vem lá a instituição da banalização.
E a banalização começa, em geral, me perdoem as mulheres, mas é fato. As bonitinhas, que estavam todas enfeitadinhas, bacana, concordantes, todas dispostas, ajudadoras idôneas, separadas pelo Senhor, logo, logo se transformam. E rapidamente vêm querer mostrar que elas também mandam. Elas também podem colocar o dedinho em todas as coisas. Essa coisa de submeter o marido não é bem assim. Isso acontece e acontece rápido. Eu cansei de sentar e conversar com casais jovens, recém-casados, que um dos maiores problemas era a inversão de papéis ou a tentativa da tomada de poder. Quem ia tomar o poder de quem? Uma disputa ferrenha para quem é que mandava. Dois já não eram mais um só. Eles já eram duas metades. E a banalização, ela caminha em coisas que são, algumas vezes, para nós imperceptíveis. De repente, aquele cara que abria a porta do carro, ele é o cara que entra primeiro no carro, já viu? Abre a porta do garagem, entra no carro, tranca a porta do carro, engata ré, cadê a mulher? Você nunca esqueceu a sua para trás? Fácil. Saiu, fui. A minha mulher, então, a placa dos carros dela, eu sempre botei fui, porque ela está sempre indo, ela nunca está vindo. E se você bobear na hora de entrar no carro, você fica para trás, assim, ó, facinho. Fui. Antes você abrir a porta, depois... Lembra do jantar fora? Sabe quando isso acontece, não? Quando abre a varanda e vai para a varanda. Ou então, se você tem um quintalzinho, vai para o quintal, vai lá para o backyard. Esse é o jantar fora. Gosta daquela história de ficar de chinelão, pijamão, jogadão, estou na minha casa. Essa coisa de se arrumar um para o outro, vai ficando meio complicada. E tem coisa pior. Eu vou tocar em algumas coisas aqui que a Mari vai me bater depois, mas paciência. O relacionamento vai ficando tão banal dentro da sua intimidade que o nego vai no banheiro e deixa a porta aberta. Quem aqui já foi no banheiro de porta aberta com o cônjuge no mesmo ambiente? Gente, isso é horroroso. Mas faz. Não faz? Faz. Piora bastante. Tem uns que se põem a dormir fantasiado de indigente, já viu não? Tem homem que usa camiseta furada, teme não usar pijama, mulher que põe uma meia que vem até aqui, grudada numa calça que vai até ali, trancado num negócio, quando você fala... No enxoval tinha cada camisola maravilhosa, cada pijama espetacular, nem só o de seda que você escorrega e cai da cama. Depois vira uma confusão total. Vai banalizando, desce a ladeira. Lembra do comer? Tem uns que são igual à música de Chico Buarque. Comer como se fosse a última refeição da face da terra, já viu? A mulher senta e não espera. Eu tenho um cunhado, meu senhor, ele que estiver me ouvindo, perdão. Rubens, perdão, mas você é um troglodita. Tem que falar o nome, já que eu falei, vamos falar de uma vez. O cara senta na mesa, não precisa nem ser esposa, ele senta e manda ver. Ele senta diante do prato, e o prato diante dele, e enquanto um não acabar com o outro, não termina. E come. Não come nem pelo prazer da companhia, pelo compartilhar. Vamos encher o pânceps, que tem o bíceps, o tríceps e o pânceps, né? Que vai se avantajando com o comer do tempo. Tem outras coisas que eu vou deixar para lá, porque é melhor vocês usarem a própria imaginação, tá? Mas vai banalizando e banaliza fácil. Depois vão parar no gabinete da Lília. Socorro, pastor. Porque dá zebra. Dá zebra. O respeito é o primeiro, vai por água abaixo.
Quando você banaliza o relacionamento, o respeito vai para água abaixo. E o amor, me desculpe, no mínimo fica comprometido. É difícil você amar um mendigo ao seu lado, fala. Quem pode se sentir atraído, ter vontade de multiplicar por uma mulher vestida de indigente? Fala. Ou um varão com um estilo maltrapilho. Não é possível, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Mas acontece. Aquela história de falar no telefone, só fala em caso de emergência. Se alguém morreu ou um filho deu nota ruim na escola. Senão, não liga. Diz aí, querido pastor Haroldo, quantas vezes você ligou para Fulvio e disse assim, I just call to say I love you. Quantas? Fala. Sem cantar foi? Ah, vá, que... Ele faz, ó. Fúvia, para de proteger o cara, Fúvia, por favor. Ele faz, tá bom. Aquele do desliga você, eu ao contrário, ela fica falando com o tutu. Tu, porque fala tanto, cara, que chega uma hora que eu fico tonto. Não é possível. Isso é banalização do relacionamento. Tudo aquilo que era gostoso, que era bacana, que trazia intimidade, que deixava na gente aquele gostinho de quero mais, de repente, pumba. Agora, olhando isso no nosso mundo cruel, quando a gente transfere isso para a igreja, a coisa é bem semelhante ou até pior. E acredite se quiser, acontece. A primeira coisa que se instala com o tempo é um demônio chamado Deus me entende. Alguém conhece esse demônio, não? Deus entende todo mundo do jeito que cada um acha que deve ser entendido. Cada um tem um Deus particular com o tempo. Eu faço isso, mas ele me entende. Eu não faço aquilo, mas ele me entende. Ou isso aqui, ele me entende, ele me entende, ele me entende, ele me entende. E continua entendendo, todo mundo. Mas ninguém mais entende a Deus. Porque só ele que entende você. Vocês não estão gostando muito do papo, não, né? Hã? Eu falei que não devia me convidar para vir aqui. Eu avisei. Com o tempo, a igreja vai ficando mais distante. E a gente vai perdendo a vontade de ir. Tem muita gente que só vai à igreja hoje, sabe quando? Quando não tem coisa melhor para fazer. Ou vou quando eu tenho vontade. Converso com muitos assim, eu vou na igreja quando eu tenho vontade. Interessante isso, né? Eu volto para minha casa, ver minha esposa quando eu tenho vontade. Vejo meus filhos quando eu tenho vontade. Pago as contas quando eu tenho vontade. E quando eu tenho vontade, eu tenho vontade. E quando eu não tenho vontade, eu não tenho. E não vem à igreja. Aquela igreja maravilhosa, que você ficava... Eis que me ponho alegre, né? Estou feliz, vamos à casa do Senhor. Foi-se. Banalizei. No coração, só sobra um puxadinho para Deus. Deus mora, sabe onde? Num puxadinho, lá no cantinho, lá no fundinho do coração. Oração? Tem. Quando eu preciso de alguma coisa. E sabe como é que eu oro quando eu preciso de alguma coisa? Não? Dando ordem. Eu canso de me pegar dando ordem para Deus. Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus faça o outro. Uma coisa que eu tenho feito comigo mesmo, ultimamente, estou falando para mim, para ser bem criterioso, para ser íntimo com Deus de uma forma consistente, eu tenho pedido por gentileza, Espírito Santo de Deus, por gentileza. Por que não? Por gentileza. A gente ora, Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus faça o outro, Deus faça outro, e faça agora. Quem nunca deu ordem em tempo para Deus agir? Tem gente que se frustra porque dá ordem errada e na hora errada para a pessoa errada. E vai banalizando. Achando que Deus é um Deus serviço. Aperta o botãozinho e Ele me serve quando eu preciso, na hora que eu preciso. Aí você vai levar esse relacionamento, é esse que você tem na sua casa. Eu uso minha esposa quando é necessário, da forma que eu preciso e quando é preciso. Lavar roupa, fazer comida, cuidar das crianças.
Por que eu não vou tratar Deus da mesma forma? Ele não é o noivo? É igual. Lembra o louvor que você ficava lá? Esse cai rapidinho de qualidade. Pode reparar. Você começa a observar todas as coisas que não são pertinentes ao fluir. Tudo. Tem gente que não vem aqui e não se candidata a tocar um instrumento porque acha que isso aqui é lugar de músico. E eu digo para você que o lugar de música é na orquestra. Aqui é lugar de servo. E se você sabe tocar o instrumento, toque o seu melhor para Deus. Eu fico imaginando Davi tocar para Deus. Não era um músico, vai por mim que não era. Mas ele tocava, e ele tocava mesmo, de todo o coração. Ele dançando devia ser uma coisa desengonçada, isso no meu pensamento. Pode ser que não tenha sido, mas no meu é. E ele dançava. E o louvor cai de qualidade, aí o pessoal veio com essa unção de poste. Já viu com a unção de poste? Correndo, correndo, correndo para ti. Não sai do lugar, não, mas nem o braço levanta. Senhor, estou aqui. Quando ora, já viu? Tem oração que eu fico pensando, Senhor, se fosse o meu filho falando comigo, e eu me coloco como filho falando com o pai, eu dizer, meu Deus. Porque quando não se dirige a mim para pedir, se dirige assim, Senhor, por favor, porque eu preciso, e nessa hora. Eu não tenho problema nenhum de você não estar bem naquele dia, e os meus filhos já não estiveram bem em muitos dias e vieram se abrir comigo, e choraram, espernearam, gritaram, berraram, mas nunca vieram desse jeito. Isso parece um teatro de quem está passando mal. Banalização. A gente acha que Deus é crente. Crente é enganado, mas Deus não é crente, Deus é Deus. E a Deus ninguém engana. Quando você abre o seu coração, Ele já conhece de antemão o seu coração. Assim como o louvor, as orações deixam de ser poderosas. E ele começa a pipocar aqui, ali, sabe por quê? Atrás de uma oração poderosa. Quem já não foi atrás de uma oração poderosa? Oração forte. Coloca para orar aqui 10 pessoas, eu garanto que vai ter fila de um que é mais cheia que a de outro. Sabe por quê? Porque aquele tem oração poderosa. Aquele outro tem oração forte. Como se houvesse escolha, se o canal fosse diferente. Eu gosto de pensar em mim da seguinte forma. Eu sou um canudinho. Vocês já viram um canudinho? E quanto mais transparente for o canudinho, melhor é, porque você vê o líquido que passa por dentro. Pode ser Coca-Cola, pode ser Sprite, pode ser milkshake de chocolate, baunilha, enfim. Tudo que é de Deus passa por nós, através de nós. Mas o canudinho, ele pode ser transparente, vermelhinho, azulzinho, pretinho, marronzinho, passa do mesmo jeito. O importante é você ser um canudinho desentupido. Isso é bem importante. E o pastor, então? Rapaz, o pastor, quando ele ministra, lembra aquela oração que era para mim? Ah, Senhor, muito obrigado. Eu estou falando de mim, de mim. Eu ouvi mais de uma vez pessoas se dirigirem a mim, porque tinham convicção no coração de que eu tinha formulado a ministração especialmente para admoestar a vida dela, na frente de todos, em detrimento de todos, e para a exposição dela. Execração pública. Você acredita mesmo que alguém que busca a intimidade de Deus, que se dispõe a ser servo de Deus, a trazer a palavra de Deus, vai gastar 10 segundos do seu tempo formulando uma oração para dizer para você aquilo que eu posso dizer frente a frente? Você acha mesmo que alguém aqui é tão importante, ou você acha tão importante, que todos os outros aqui vão ficar de bobo, porque hoje eu estou com raiva da Fúvia, e vou descer a lenha na Fúvia aqui na ministração, fiz algo focado para ela? Tem gente que banalizou tanto a relação, que acha que isso é verdade. E o pastor, pastor é ruim. Vou procurar um pastor melhor. Ovelhas todas são boas. Eu sou uma bênção, uma ovelhinha do Senhor, branquinha. E vou parar por aqui para não tentar sair vivo hoje daqui, tá?
banalização do relacionamento. Gente, nós estamos, como eu disse lá no princípio, num tempo em que Deus está com o desejo de compartilhar intimidade comigo e com você. Diga para a pessoa do seu lado, Deus quer ter intimidade com você. Mas diga para ele assim, muita intimidade. Agora eu vou dizer uma coisa, não banalizem essa intimidade. Não banalizem essa intimidade. Deus não pode ser enganado. Eu acho que a gente não tem a dimensão do valor disso tudo que a gente tem hoje, sabe? Desse acesso que a gente tem a Deus. A gente tem um acesso a Deus tão fácil que a gente não consegue valorizar. Se nós pegássemos o acesso que existia lá no templo de Moisés, era um sacerdote, uma vez ao ano, dentre vários, ele era sorteado para ser o cara que ia ao Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. E ele tinha que se purificar de uma forma especial, preparada. Por quê? Porque ele ia ministrar diante de Deus. Ele era o único para estar diante de Deus. Só que pouca gente sabe que, por segurança, ele ia com a cordinha amarrada no tornozelo. Porque se ele desse uma rata e não se purificasse, não tivesse reto diante de Deus, ele entrava e, pum, morria. Como ninguém mais podia entrar lá para pegar o cadáver, eles faziam o quê? Se entrasse, morria também, então puxava a cordinha. Imagine se fosse puxar a cordinha hoje, não sobrava um para puxar a corda, caía todo mundo. Não ia ter, não adianta botar corda, não ia ter quem puxasse a corda. A coisa andou um pouco mais, e quando chegou em Davi, Davi trouxe a arca para o meio do povo. Deus veio estar no meio do povo. E foi um tremendo avanço espiritual. Porque Davi dançou diante do Senhor, e veio diante da arca, tocando e cantando e dançando. Isso foi um avanço enorme, o homem segundo o coração de Deus. Um tremendo avanço espiritual. Mas nós avançamos muito mais do que isso. Porque no dia da crucificação, aquele véu que separava o Santo dos Santos, houve um terremoto 7.9 na escala Richter. Bom, houve, é comprovado, houve o terremoto, não sei de quanto foi, né? O pastor Haroldo e o pastor Alex devem saber melhor que eu a escala dele, mas houve. E o véu se rasgou de cima a baixo. Decisão de Deus de ter intimidade comigo e com você para sempre. Rasgou o véu, acabou. Na ressurreição em Cristo, o Espírito Santo de Deus veio habitar em mim e em você. E aí Deus não está mais no meio do povo, Ele está dentro do povo. Ele habita dentro de mim e habita dentro de você. E quando você dança com Ele. E nem na frente dEle, nem atrás dEle, nem do lado dEle. Isso é relacionamento íntimo. Você é um só com Deus, Ele habita dentro de você. Quem mais habita dentro de você senão Deus? Se você abrir espaço, vai ter um monte de demônios, isso sim. Como é que a gente pode banalizar o relacionamento com alguém que habita dentro de nós? Quem teve, quantos dos que vieram antes de nós, quiseram, almejaram, desejaram a oportunidade de estar diante de Deus livremente, sem cordinha, sem arca, sem representação, sem cruz, sem nada. Eu e você podemos estar diante de Deus todos os dias, todos os momentos, a qualquer tempo, sem restrições. Gente, isso é único, isso é especial, isso é tremendo, é monumental. E a gente banaliza isso todo dia, arrasta o Espírito Santo para lugar que é melhor nem citar. Cada vez que acontece uma coisa no trânsito, eu não sou bom de trânsito. O Senhor um dia ainda vai me curar, eu não sou bom de trânsito. Acontece o segundo seguinte dentro de mim e eu levei o Espírito Santo comigo nessa. Eu tenho um amigo meu cristão que gosta de acelerar. E ele diz assim, quando eu estou na estrada e ela marca 110, alguns oram,
Senhor, põe os teus anjos em volta do meu carro. Ele fala, nem faça essa oração, porque aos meus anjos darei ordem para que te guardem nos teus caminhos. E quando eu estou a 110, não preciso de anjo. Jesus está sentado do meu lado, no banco do carona. Vou eu dirigindo ele do meu lado, e os dois conversando. Quando eu passo para 120, não precisa ser a 180, a 120, Jesus, foi ejetado, igual a cadeira de James Bond. E aí o carro fica cercado de anjos, para que te guardem nos teus caminhos. Isso eu só falei de automóvel. Tem coisa pior, né? A gente leva, ou tenta levar o Espírito Santo para lugares muito piores. Banalização do relacionamento. Você levaria sua esposa para qualquer lugar? Você, esposa, levaria seu esposo para qualquer lugar? Certamente não. Então nós não podemos viver diante dessa realidade e continuar praticando as mesmas coisas, do mesmo jeito, da mesma forma. O Senhor, Ele está à porta. E Ele quer se relacionar comigo e com você definitivamente. Felizmente, hoje ninguém vai cair duro aqui. Graças à graça de Deus. Ninguém vai cair duro. Mas bem que poderia. A começar por mim. Fácil, fácil, fácil. Os relacionamentos, eles foram concebidos por Deus para seguirem adiante, para se aperfeiçoarem com o tempo, para melhorarem, avançarem, crescerem, frutificarem, fortalecerem. Eu digo, se o meu relacionamento, honestamente falando, de todo o meu coração, se o meu relacionamento com a minha esposa hoje, 26 anos depois, fosse igual àquele lá do começo, misericórdia. Eu não estava casado. É muito chato. Nós já andamos muito, já fizemos muito mais, nós estamos muito além. A nossa intimidade é muito maior. Eu olho para ela e sei exatamente o que ela está pensando nesse segundo agora. Quando eu ministro, a pessoa que eu mais gosto de ter no foco é ela. Eu sei o tempo, se está dentro, se está fora, se ela gostou, não gostou, se como é que está, deixou de ser. A gente conversa depois, está afinadinho. Não seria bom se fosse a mesma coisa com Jesus? Não seria bom ter essa mesma progressão diante de Deus? As coisas têm que ficar melhor. O tempo não pode passar diante de Deus e eu achar a igreja desinteressante. Não pode ser assim. Tem que ser melhor. Se a coisa não vai bem, não culpe a igreja, não culpe o pastor, não culpe os outros. Comece a olhar para você mesmo. O que eu posso fazer, para que as coisas melhorem? A começar em mim, quebra coração. Tem gente que nem gosta de louvar isso. Se recusa. A começar em mim, quebra coração. Porque se não começar em mim, não vai terminar em ninguém. E nós vamos continuar banalizando, 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 banalizando. A proposta de Deus, ela é maior do que simplesmente dois se tornarem um só. Lembra lá do cordão de 3 dobras? Nós somos trinos em Cristo Jesus. E se nós fortalecermos a nossa vida nele, nós somos inquebráveis. Inquebráveis. Conviver com intimidade é uma arte, mas não é uma arte humana. É outra coisa. É uma obra de Deus na minha vida e na sua vida. Se você quer ter um amigo, coloque nas mãos de Deus. Faça esse relacionamento baseado no Senhor. Você vai ter um bom amigo. É um amigo para sempre. Um amigo que você pode ficar anos sem ver. É impressionante. Você volta a se encontrar e parece que vocês pararam e retomaram daquele ponto como se fosse ontem. O Ares falou isso aqui, eu posso dizer eu pela primeira vez, ele disse várias vezes. Foi um dos dias mais felizes da vida dele e da minha também. Porque parecia que nós tínhamos conversado ontem. E nós retomamos como se ontem fosse ontem mesmo. Há poucos minutos, horas atrás. Quando a gente baseia as coisas em Deus, não há mal entendido mais, não tem mais ciúme, ofensa, desagrado, nada, 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 nada. Tudo isso não precisa nem ser citado. Desaparece. Mas tem que começar em mim. Eu não posso banalizar as coisas, eu não posso banalizar Deus.
Eu não posso banalizar aquilo que Deus estabeleceu. E Ele estabeleceu, de Gênesis a Apocalipse, que eu e você estaremos em comunhão. Homens e mulheres, amigos, irmãos, pastores e ovelhas, líderes entre si, a igreja como um todo, e nós todos com Ele, noiva e noivo. A menos que exista alguém aqui que não deseje estar a eternidade com o Senhor. Tem alguém aqui que não tem esse desejo? Prefere ficar por aqui que é mais legal? Se nós temos esse desejo, nós vamos aprender a valorizar relacionamentos. E relacionamentos de intimidade. Você que deseja viver esse relacionamento de intimidade, não somente com Deus, mas a começar pelo seu cônjuge, pela sua família, seus amigos. Eu queria que você estivesse de pé, por gentileza. Se você não tiver afim, pode ficar sentado, não tem problema nenhum. Eu não... Como é que é? Isso, fica sentado e aí vai estar na internet e a gente põe de novo, né? Então eu queria orar com você. Eu podia pedir uma gentileza? Uma. Cardinho, aquela melodia, por gentileza, para mim. Curva suas cabeças, por favor, e vamos juntos buscar de Deus. Porque de verdade eu estou falando para vocês algo que tem tocado profundamente a minha vida. E eu pretendo que isso tenha tocado hoje, nessa noite, a vida de vocês. A ponto que a gente possa praticar, a partir de já, essa coisa do relacionamento da intimidade. Nós temos que ser uma comunhão cristã. E não uma separação cristã. Nós temos que ter uma igreja onde as pessoas convergem, e não de onde elas divergem. Está na hora de a gente frutificar. Está na hora de a gente amadurecer. Crescer. Alcançar outro nível. Amém? Amém. Querido Deus, eu quero, nessa hora, Pai, colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos, Senhor Deus, diante de Ti, diante do Teu altar. Pedir ao Pai que o Senhor possa sondar os nossos corações, porque nós sabemos, Pai, que em nós existem falhas. Nós somos humanos, Pai, e sabemos que nós temos muitas vezes pecado contra Ti, através de relacionamentos mal resolvidos, Deus. Nós sabemos que isso acontece nas nossas famílias, acontece com os nossos amigos, acontece, Senhor Deus, no nosso ambiente de trabalho, na igreja, e com os nossos cônjuges, culminando, Senhor Deus, num relacionamento falho contigo. Nós sabemos, Pai, que é necessário que cada um de nós diminua a ponto de que o Senhor cresça e frutifique nas nossas vidas. A ponto, Pai, de que o Senhor possa realmente tocar a cada um de forma especial, para que tenhamos uma intimidade única contigo, Deus. Eu oro, Senhor, para que essa intimidade ela transborde, Senhor Deus, nesta noite, sobre a vida de cada um que está aqui presente, Senhor Deus. Que ela transborde de forma poderosa, Pai. Que seja para nós um prazer, uma alegria, o convívio primeiramente contigo. E o nosso convívio de uns para com os outros. Eu oro, Senhor, para que todas as coisas cooperem, Senhor Deus, para o bem daqueles que te amam. Para que tudo possa, Senhor Deus, ser cumprido segundo o teu plano perfeito nas nossas vidas. Eu oro, Senhor, por relacionamentos que precisam ser restaurados, que eles sejam renovados, que eles sejam novos a partir de agora, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, liberando sobre essas vidas entendimento, onde há desentendimento. Eu oro por harmonia, Senhor, onde há briga, onde há dissensão. Eu oro por união, Senhor Deus, em pessoas que não têm se falado há anos. Eu oro, Pai, para que todas as coisas sejam restituídas por Ti neste momento, Senhor. Para que o relacionamento seja a base de todas as coisas, Senhor. E para que elas tenham disposição no coração de compartilhar intimidade. Que não haja restrição, Senhor. Que haja, assim, liberdade de uns para com os outros. E de nós, Senhor, para contigo, Deus. Eu peço, Pai, que essa palavra não se perca hoje, somente naquilo que foi ouvido, Deus. Que ela possa, Senhor Deus, frutificar. E que ela possa alcançar a tantos quantos o Senhor desejar, Deus. Que possa sair daqui e alcançar a muitas pessoas, Senhor Deus, através da internet, eu sei que está sendo filmado, através da vida daqueles que estão aqui nessa noite. Eu quero, Senhor Deus, que a Tua palavra
seja reconhecida, que o teu nome, Senhor Deus, seja engrandecido, e que hoje, Senhor Deus, seja um marco na vida de todos nós, Pai. Que os nossos relacionamentos sejam diferentes a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que toda banalização caia por terra agora, no nome de Jesus. Que todo espírito contrário, Senhor Deus, seja lançado fora, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de te conhecermos, pela oportunidade de compartilharmos a tua vida dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém.